E aí, pessoal, tudo bom? Como estão todos? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é Claudenir, eu sou o CEO da Conexus Consultoria, empresa que oferece um sistema de gestão empresarial completo para empresas que atuam no comércio exterior. E aí eu falo o comércio exterior de uma forma bem ampla, importadores, exportadores, tradings, despachantes. E até o final desse ano de 2022 vamos lançar também o nosso módulo de agenciamento de carga. E no webinar de hoje, vamos falar sobre uma dor que afeta inúmeras empresas importadoras, mas que também vamos dar aqui alguns caminhos para como evitar esses problemas. Né? É uma dor muito grande de quem importa ou que deseja importar, que não só mercadorias paradas na alfândega, principalmente por falta de gestão de processos, erros, e que a sua operação pode ter. O tema do webinar de hoje, ele é sobre os problemas que atrapalham a sua importação na alfândega, ou seja, situações que acabam por travar suas operações, e vamos aqui explorar um pouco desses caminhos, como eu já comentei. Sabemos que os processos de importação no Brasil são muito burocráticos, e não ter uma gestão adequada desses processos pode dificultar ainda mais o andamento desse desafio aí para os importadores. Uma dessas dificuldades é o travamento, né, do desembaraço da importação, por erro, que quase sempre pode ser evitado com boas práticas, com processos. São situações como, por exemplo, a falta de um documento com dado errado, ou uma classificação fiscal que exigia um tratamento administrativo prévio e que não foi feito. Até mesmo, como o Carlos já deu de exemplo na conversa informal nossa, um simples filtro de água potável que pode precisar de uma certificação compulsória do Inmetro, e isso levar 90 dias para ficar pronto, gerando custos de 15, 20 mil reais por uma coisa simples que poderia ter sido evitado. Você já imaginou uma carga sua parada no porto ou no aeroporto por tanto tempo, por algum erro que poderia ser identificado e resolvido antes com um esforço mínimo, né? Então, esse é o tema do nosso bate-papo de hoje com o despachante aduaneiro Carlos Araújo, especialista em importação, criador do Comex Blog, um dos maiores portais aí de conteúdos de comércio exterior do Brasil. Ele vive aí essa saga diariamente, né? Sente na pele esses erros dos importadores, que são cometidos muitas vezes sem o envolvimento dele, e justamente por deixar de lado essa gestão dos processos das suas importações. Carlos, tudo bem? Obrigado aí por ter aceito mais o convite da Conexus para participar desse evento. Para quem está nos vendo aí pela primeira vez, fala aí um pouco do seu desenvolvimento como despachante, a sua atuação, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Se é que alguém não te conhece, né? Acho que o pessoal, quase todo mundo já te conhece. O Carlos já é famoso. Obrigado, Claudenir. Obrigado a Conexus por esse bate-papo. E a gente aqui desenvolve um serviço que vai além do despacho aduaneiro. Nossa principal missão, que ela é diária, é simplificar o processo de importação para quem está comprando e distribuindo produtos importados. A importação é burocrática desde que a família real chegou no Brasil em 1808 e não mudou. A lei base do serviço aduaneiro no Brasil é de 1966, que é um decreto-lei, o decreto-lei 37/66, e é nele que a gente se ampara, e de lá para cá já houve inúmeras revisões de decretos, e ali tem 800, 900 artigos só no regulamento aduaneiro, mais uma imensidão de instruções normativas. A gente já calculou aqui próximo de 2.000 instruções normativas ativas que estão diretamente ligadas a quem importa e a quem exporta. Então, o nosso processo é simplificar, é mostrar as cortinas, o palco de uma forma muito bonita, porque o importador precisa comprar bem e vender. O meio do caminho precisa ser feito por um especialista. E o comércio exterior é dotado de especialistas, especialista em transporte, especialista em agenciamento de carga, especialista em software, especialista em importação, e na importação, especialidades dentro da especialidade, gente especialista em produtos alimentícios, cosméticos, em metro. Não dá para dizer, ninguém consegue ser tão amplo que faça ponta a ponta. Por quê? Porque a gente está falando de detalhes.
E é o que a gente vai discutir aqui, são detalhes que trazem problemas. Então é isso que a gente faz no nosso dia a dia para os nossos clientes na área de importação. E para quem não é cliente, a gente gera conteúdos como esse aqui, trazendo o quê? Trazendo casos. Em cima das nossas mesas sempre tem processos. Cada um processo desse aqui é uma vida, é uma empresa, pequena ou grande, que tem uma particularidade. A gente está vivendo problemas aí, como a Receita Federal avermelhando mais de 60% das importações, coisas que aconteciam de uma forma quase que um relógio suíço, e de repente a Receita vem e coloca do jeito dela, estavam passando por uma greve, e o importador se vê no meio disso. Agora imagina se, com uma situação atípica que é o que está acontecendo, que ele não controla, não dá para dizer qual canal que vai acontecer e quanto tempo vai levar. Isso ele não controla. Mas tem uma fase anterior e durante que ele controla, e é isso que a gente vai falar aqui. E isso que você, que não é importador ou que não é cliente da gente aqui, vai poder saber como é que a gente entende a gestão desse processo e como evitar esses erros. Beleza, legal, Carlos. Obrigado aí por compartilhar esse vasto conhecimento que você tem, prático e teórico, né? Você também é professor universitário aí, tem um currículo fantástico e espero que a gente consiga extrair proveito aí nesse encontro, desse conteúdo bem valioso aí, que acho que estamos todos curiosos. Pessoal que vai chegando aí, vou convidá-los a seguir a Conexus nas redes sociais, no YouTube especialmente, se você estiver vendo esse vídeo por alguma outra plataforma, conectar no YouTube, se inscrever no nosso canal, ativar ali a sineta, sempre que tiver um conteúdo você é notificado pelo próprio YouTube, né? Também Instagram, Facebook, LinkedIn, seguir nas redes sociais, sempre tem novidade. E é isso aí. Fazer uma pergunta para início aí, Carlos, enquanto o pessoal vai chegando. Antes de fazer a pergunta do esquenta, para começar, se vocês puderem interagir aí no chat com a gente, ficaremos bem agradecidos e vamos tentar responder algumas perguntas. O pessoal da Conexus e do Comex Blog também vão estar aqui no chat ajudando nas respostas, na interação com vocês. E espero que curtam aí. Deixem também o nome de vocês, a cidade, a empresa de onde vocês falem, para a gente também já conhecer um pouco de vocês, tá bom? Pergunta do esquenta, então. Carlos, nós estamos aí vivendo a era da informação. Na verdade, já passamos da era da informação, estamos na era da inteligência artificial, na era do nível de automação e de modernização como a humanidade nunca viu. Então, vou te fazer uma pergunta. Por que esse tema ainda é uma dor para os empresários que importam no Brasil? Pois é, falta de gestão e controle. Comércio exterior é gestão de tempo e processo. Você precisa ter processo, você precisa conhecer como é que a sua organização trabalha, o jeito que ela trabalha, o produto que você está importando e quais são as particularidades. Não basta você só negociar muito bem um produto, uma quantidade, um preço, uma logística e esquecer que antes, durante e até mesmo depois desse processo estar em seu armazém, na sua fábrica, que ele sofre intervenção e ingerência do poder público. Então, você precisa conhecer isso. Então, isso que a gente chama de tratamento administrativo, ou seja, saber exatamente tudo que precisa ser feito. Porém, a experiência nos mostra que inúmeros empresários tratam isso com forma secundária. Alguém vai resolver lá na frente. Se não resolver, é incompetência. E aí já começa, é o começo do fim, é a morte anunciada. Por quê? Porque se você estiver negociando quantidade, preço, marca, logística, prazo de entrega, mas não souber que aquele produto pode ter um direito antidumping, pode ter uma tributação adicional, pode ser um tratamento administrativo diferente, um registro, uma regra, que isso vai impactar no seu preço, como o exemplo que você deu, que um filtro para água potável precisa de certificação do Inmetro, e essa certificação é renovada anualmente, trianualmente. Se você não souber disso, isso impacta no seu custo, que impacta no seu preço. Então, são coisas paralelas, que você precisa gerenciar muito bem a questão comercial e procurar saber quais são as obrigações administrativas que você tem. São elementos essenciais ao seu processo, que o que a gente percebe é que isso chega como surpresa ao empresário. Mas eu tinha que saber isso? Tinha e tem. Se você não souber, e é natural que você, empresário, importador, não saiba,
tem alguém que vai buscar isso para você. O fato é, na sua cabeça, em algum lugar, tem que dizer o seguinte, ó, já cuidei muito bem da parte comercial, mas antes de pagar, antes de bater o martelo, eu preciso perguntar a alguém, fulano, e esse produto aqui, para importá-lo, quais são as minhas obrigações? Porque depender da obrigação, eu posso desistir. Eu aqui no escritório, esse ano não fiz nenhum, mas o ano passado eu fiz quase uns 15 custos de importação de pneus da China. Nenhum dos 15 deu preço. Por quê? Porque além da certificação do Inmetro, você tem o direito antidumping sobre a importação de pneus da China. E isso inviabiliza a operação. Ah, mas como é que tem pneu da China por aí? Não sei responder. Pneu importado, ao que a gente vê aqui, ou é do leste europeu, que agora está passando por um problema com guerra, ou é da Argentina. São esses os casos em que se tem importação de pneus. Então, se eu não souber disso na hora de negociar, que tem essas duas situações, tanto um tributo adicional como uma certificação do Inmetro, essa minha questão comercial está inviabilizada. Então, não dá para eu jogar para o além e descobrir isso depois. Essa é a principal resposta, falta de gestão e conhecimento sobre quais são as obrigações que causam essas surpresas, que não deveriam ser surpresas, né, ao empresário, ao importador. Legal, Carlos. Conhecimento é tudo, né? Então, quer dizer, não é só você achar um bom produto lá fora e já sair confirmando embarque sem fazer todo o estudo antes da sua operação. Isso daí eu acho que parece meio clichê, meio prático, mas no dia a dia muita gente cai nesse tipo de falha. Principalmente o importador que está se aventurando, que conhece de importação, mas está se aventurando no mercado novo, ou alguém que está começando agora as importações, que sempre comprou no mercado local. São dicas bem valiosas. Carlos, antes de a gente entrar nos principais tópicos aí que você separou para compartilhar com a gente, eu queria pontuar uma coisa contigo. Realmente esse tipo de problema a gente consegue acompanhar e evitá-los antecipadamente? Consegue. E aí, cada importação tem a sua particularidade. Eu brinquei e mostrei aqui uns processos para vocês. Cada uma importação dessa aqui tem clientes repetidos, tem clientes diferentes. Elas têm cores aqui, porque a gente controla por operação e pessoas, mas quer dizer o seguinte, cada uma situação dessa aqui é um processo, e o nome está dizendo, o processo tem início, meio e fim. Termina com arquivamento. Carga chegou no cliente, a gente arquiva, depois que faz o fechamento financeiro, o fechamento operacional, lança no sistema e está encerrado. Agora, cada um desses processos tem um checklist, tem um procedimento operacional padrão, que quem é da área de qualidade conhece, o POP. E aí, quem está ou negociando ou na distribuição versus quem está na operação não consegue se entender, porque do lado de cá, quem está negociando e quem vai entregar, precisa que isso seja o mais simples possível. Quem está na operação é o contrário, a simplicidade, a simplificação, ela tem limite, porque tem regra que você precisa cumprir. Por isso que o checklist, o checkpoint, a gente fala muito disso, vai continuar falando inúmeras vezes, o seu procedimento operacional padrão, POP. Empresas que estão na área de gestão da qualidade, que estão passando ou passaram por isso, vão descobrir que precisam fazer um POP, um procedimento operacional padrão, até para a moça da limpeza. Quais são os equipamentos que ela usa, qual é o EPI que ela usa, ela tem que começar por onde, se a empresa é muito grande, quantas pessoas precisa, ela limpa o que todo dia, quais questões que ela tem que fazer, por quê? Porque a partir do POP, a partir do procedimento operacional, você cria uma receita, e você só consegue ver produtividade, você consegue ver inúmeros outros elementos do funcionamento desse serviço a partir de um padrão. Por que eu vou jogar justamente na importação, que tem multa para tudo, eu vou jogar isso no lixo? E jogam. Eu faço essa pergunta, você não viu que precisava consultar a classificação? Ah, eu tinha? Não, meu despachante não viu. Cara, seu despachante, por melhor que seja, ele não está com você no seu dia a dia. Você tem que acioná-lo, você tem que perguntar, um e-mail, uma mensagem direta, qualquer que seja. Então, assim, empresas organizadas que já criaram os seus procedimentos e também não tem uma forma de bolo no mercado que se adapte para todo mundo, não tem um software, não tem. Você tem que moldar isso à sua realidade.
Empresas organizadas não sofrem com esses problemas. Não sofrem. Um canal vermelho, antes da gente entrar aqui nesse bate-papo, tinha uma DI ali que estava verde, faltando meia hora para finalizar o processo de análise, ela vermelhou, o famoso canal melancia. O que o importador pode fazer para controlar isso? Nada. Isso é incontrolável. Agora, a partir disso, que a gente tem que fazer, subir a documentação lá no Portal Único imediatamente para entrar na distribuição. Isso a gente controla. Então, são problemas que por trás... O problema é uma consequência. A causa é o quê? É uma desorganização. E muitas vezes, quando você vai investigar a fundo, essa empresa acha que a organização não é necessária. Isso é coisa de gente burocrata, não vai fazer funcionar. E, quando dói no bolso, ele percebe que poderia funcionar melhor assim, né? Pois é. Ou no amor ou na dor, né? Ou se organiza ou pague o custo da desorganização. Ô Carlos, eu sei que você separou diversos tópicos aí para a gente falar, dentro desses que podem gerar problemas na fase aduaneira, que podem travar a importação no porto ou no aeroporto, e até mesmo demorar muito tempo e gastar muito dinheiro. Sem dúvida, a primeira delas deve ser o limite do radar, certo? Com certeza é a principal dor. O radar tem 3 caminhos, 4 na verdade, mas o quarto, que é o expresso, são para empresas fora da curva. Então, os 3 principais o limitado, $50 mil, para quem está começando, você não sobe nenhum documento, são 4 cliques, tem o radar. Mas o nome está dizendo, me dá até $50 mil. A segunda etapa, o segundo nível, seria o limitado $150 mil, que vai de $50 mil e 1 até 150 mil. Nesse momento, a Receita já faz uma análise mais detalhada para saber se há 2 pontos. Capacidade operacional, a empresa realmente existe, e aí vai ter que mostrar uma série de coisas, e principalmente capacidade econômico-financeira, grana, disponibilidade para que isso aconteça. E o terceiro é o ilimitado. O limitado, 50 mil e 150 mil, ele tem uma trava. Passou $1, passaram $2, você não consegue registrar a DI. E aí está o problema. Uma DI cujo importador não controlou o seu limite e ele precisa controlar, não vai ter nenhum e-mail disparando, como tem no estoque, por exemplo, né? No Conexo tem lá, você faz um estoque mínimo. Quando atinge aquele estoque mínimo, você recebe um alerta, um aviso, o que quer que seja. Não há esse alerta na Receita Federal dizendo, você já chegou a 70% do seu limite, cuidado. Não tem isso. Você tem que entrar no Portal Único e consultar. E as DIs não são suas, você tem que pegar as suas, todas as DIs, e verificar o valor importado. E valor CIF, valor aduaneiro, não é só valor da mercadoria, valor FOB. Por quê? Porque o frete entra nesse limite. E o frete nos últimos 3 anos quintuplicou nada, saiu de $2 mil para $15 mil. 7 vezes, 8 vezes, a depender da situação. Nesse momento está ali em torno de $8, $10 mil. 5 vezes, mas já chegou a 15 vezes. E aí, faço o quê? Tem que controlar. Tem saída? Tem. Controlar. Olha, bota na lista tudo que você já usou, faz o seu forecast, faz a sua previsão e vê se encaixa. Tem que encaixar. Não posso contar com a sorte. Não tem jeito. Não tem situação de que a empresa vai parar. Esse final de semana, um amigo me ligou e falou, cara, eu vou no Rio conversar com a fiscalização para liberar. Mas por quê? Não, porque tem um processo travado lá dos 8 dias e a fábrica parou. Falei, cara, você é despachante já há muito tempo, você sabe que o negócio não funciona assim, mas vai lá passar vergonha. Se a fiscalização te atender, eles vão dizer, não posso fazer nada, você tinha que ter a sua margem de segurança. Então, o radar é a principal dor de cabeça e é a situação que mais atrapalha uma carga parada no porto, porque seu limite do radar estourou. Pois é, e como resolver esse problema antes que aconteça, na sua visão? Revisão do limite. Você tem que planilhar, você tem que colocar na sua... aonde você quiser. Um Excel com 5 linhas, 20 linhas, sei lá o que você vai fazer. E aí você já chegou num nível... Então, para $50 mil, eu digo o seguinte, olha, chegou a 30, já acende o sinal amarelo, vai lá,
acessa a Instrução Normativa 1984 de 2020 e a Portaria COANA número 72 de 2020 também e a 10 de 2021. São 3 normas. Acessa, lê, porque lá tem um roteiro para você fazer a revisão. A revisão leva pouco tempo, em 10 dias sai a resposta, porém, para você juntar aquela documentação, pode ser muito rápido ou pode ser eterno. Por quê? Porque dentre as coisas que se pede lá estão os balancetes. E a gente vê inúmeras empresas que não têm balancete do trimestre, quiçá do mês anterior, e você tem que entrar com o balancete dos 3 últimos meses anterior ao protocolo. Você tem que ter contrato social, você tem que ter contrato de locação. Eu já peguei vários casos aqui em que a locação estava no nome do sócio e não em nome da empresa. Problemas. Então, são situações que volta ao que a gente começou a conversar. Organização. Uma empresa que não está organizada não vai conseguir ir para frente para nenhuma direção. E muitas vezes o importador se preocupa em só liberar a carga. Deu canal verde, fatura, bota no estoque e emite nota. Tem inúmeras obrigações acessórias para trás, como, por exemplo, o recibo de integralização que você fez. O empresário tem que guardar nos últimos 5 anos o recibo de integralização. Cara, para você que está nos vendo e ouvindo agora, sua empresa tem esse comprovante? A contabilidade deve ter. Pergunta lá, me mostra aí o comprovante que eu integralizei, que está lá no contrato social, 50 mil, 100 mil, 200 mil, está lá, mostra o comprovante de integralização. E a Receita pede isso. Então, assim, é fácil, o processo é fazer uma revisão, são 3 normas apenas, a Instrução Normativa 1984 é a principal delas, é seguir e pedir a revisão, que é uma revisão para o processo digital. O problema está em juntar a documentação e fazer a coisa acontecer. Então, o importador pode pedir essa revisão com antecedência, ele não precisa esperar dar o problema, né? Ele pode se organizar ali e trabalhar antes, certo? Exato. Se ele ler a instrução normativa e a resolução COANA, ele já vai ver qual é o caminho. Às vezes, ele tem um problema agora. Por exemplo, puxa vida, meu contrato social, meu contrato de locação estava em meu nome. Ele faz o quê? Um aditivo ao contrato, tirando do nome do sócio, colocando no nome da pessoa jurídica. Ah, o plano de internet aqui e a energia está em nome ainda do proprietário ou do sócio. Faz o quê? Pede uma alteração e a Receita Federal vai pedir os 3 últimos comprovantes. Então, nesse tempo, ele vai operando e espera dar 3 meses. A Receita pede também o comprovante de pagamento daquele plano de internet. Ele faz o quê? Mudou agora? Chegou o primeiro comprovante? Ele precisa provar que o plano de internet está sendo pago pelo caixa da empresa. São coisas simples, mas que não tem saída. E não adianta ele botar a culpa na Receita. Tem lá uma norma, ele tem que cumprir. Só que se ele começar a fazer isso com antecedência, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso muito tranquilamente e a coisa vai acontecendo. Eu tive inúmeros casos aqui, quando chegou, falou, olha, você não tem chance de conseguir agora. Poxa, mas eu preciso, o que tem que fazer? Planos. Faz essa alteração, coloca isso, isso e isso. Daqui a 4 meses, você vai ter informação de 3 meses para trás, a gente dá entrada de novo. Dito e feito. Assunto resolvido. Situação concluída. Resultado, processo, gestão de tempo, e ele pegou tudo que precisava ser feito e fez. Legal. Não é só organizar as importações, sua empresa também tem que estar organizada com as documentações corretas, né? Então, importação não é algo que você sai fazendo do dia para a noite, precisa se planejar. Carlos, a gente tem então 2 problemas de gestão interna, que é o limite do radar. Se ele ultrapassar R$2, R$3 ali, já é impedido o registro de uma nova importação. Que outro tópico que você trouxe para a gente que pode travar as importações na fase alfandegária, na fase aduaneira? Tratamento administrativo, nome que parece técnico, nome que deve só interessar o analista de importação ou despachante aduaneiro, mas você, importador que está nos vendo e ouvindo agora, saiba. Significa dizer tudo que a sua importação está obrigada a cumprir em quesitos de qualidade, em quesitos comerciais, em quesitos de saúde pública, em quesitos ambientais. Esses 4 pilares são analisados na sua importação. Então, um produto como uma panela de pressão eletrônica, certificação de qualidade em metro.
Há um cosmético de uso sobre a pele subcutânea. Anvisa. Uma bebida, um vinagre, um alimento in natura. Ministério da Agricultura. Uma arma de fogo, um explosivo ou um material que pode ser utilizado na indústria bélica. Ministério do Exército ou Polícia Federal. Esse tipo de coisa começa com a identificação correta da classificação fiscal. E ali, a partir de pesquisas, que não é só uma, são várias, vai se descobrir tudo que precisa ser feito. Às vezes é um tributo adicional. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma importação de uma caneta não tem nada disso que a gente falou aqui, não tem controle de qualidade, não tem controle de comercial, não tem controle da legislação ambiental, do uso humano ou de qualquer outra questão. Pode importar a caneta. Mas o lápis tem uma questão comercial, onde o Brasil fez uma vasta pesquisa e identificou que os preços praticados na China são danosos ao mercado brasileiro. Isso se chama dumping. Dumping é um dano praticado por uma empresa no exterior a um comerciante no Brasil. Para resolver esse dano, se aplica um direito antidumping. Então, é uma questão administrativa, mas também tributária no assunto. Pois é, o dumping pode aumentar o preço do lápis em 40%. Então, você acha que está fazendo um baita negócio, não pesquisou. Quando chegou aqui, descobriu que tinha esse dumping. E até 2020, final de 2019, começo de 2020, para você fazer a importação do lápis, porque tinha o direito antidumping, você tinha que ter uma licença de importação deferida antes do embarque. Todo produto que tinha dumping tinha que ter uma licença de importação. A equipe econômica do governo atual acabou com isso. Cara, dupla penalidade, eu tenho só que cobrar o dumping, mas para que eu vou cobrar o tratamento administrativo, já que eu não estou analisando questão ambiental, não estou analisando questão técnica, de qualidade, nada disso. Então, só o dumping. Então, mudou ao longo do caminho. Pois é, uma caneta e um lápis. Artigos de escritório, com classificações fiscais diferentes, cargas tributárias diferentes, tratamentos administrativos diferentes. Rapaz, isso não brota do além. Tem que pesquisar, Claudemir. O importador precisa saber. Ele mesmo vai fazer? A prática me diz que não. Ele precisa consultar alguém. Mas ele tem que ter na cabeça que no momento da negociação, ele precisa estar atento a isso. E começa a partir da identificação com a NCM e faz-se uma pesquisa em sistemas oficiais e a partir destas respostas é que se descobre o que fazer. Já tive muito casos aqui de cliente que desistiu de importar lápis. Faz o quê? Importa a caneta, importa qualquer outro material, importa uma caneta Lumicolor como essa, porque o lápis não interessa, porque não deu preço para ele. Isso é o melhor exemplo do tratamento administrativo. A gente poderia falar de produtos com Inmetro, com Anvisa. O Inmetro está levando uma pá de tempo para deferir a licença. Imagina você só descobrir quando a carga chegou aqui. Interessantíssimo. Principalmente comparando a caneta e o lápis, né? Que é uma coisa que você olha assim, você não vai imaginar que tem as questões comerciais também de proteção de mercado local. Agora, falando como leigo, né? Eu estou aqui escutando você falar e acho que outras pessoas aí estão também nos assistindo e ouvindo. E a primeira pergunta que vem em mente é o seguinte: por que isso atrapalha tantas importações? Já que é algo operacional, não é só pegar a NCM lá, consultar com o que é demandado e cumprir? Não é tão simples? Isso primeiro tem que estar escrito, alguém tem que saber o que fazer, uma receita, ir lá e fazer. O que a gente percebe é que quem já está na importação há bastante tempo já apanhou, já está com couro bem duro para essa situação, já perdeu dinheiro, porque paga-se multas por erros assim. Essas empresas já entenderam que elas vão jogar parte do seu lucro no lixo se não fizer um controle interno e colocar alguém para fazer isso. Quem está começando imediatamente e acha que não precisa de um apoio especializado, isso é bobeira, isso é papo de consultor, isso é conversa fiada. Quem acredita nessa máxima de que isso não é necessário vai quebrar a cabeça. E às vezes bate a cabeça tão forte que quebra, que fecha. Se você tem uma carga de 20 mil reais, a sua primeira importação, e você paga 5 mil de multa, e tem multas que facilmente pode chegar a 5 mil, são 25%. Então, acreditar que tudo que a gente está dizendo aqui é para orientar
alguém que nunca viu. É amedrontar? Eu não quero amedrontar, não é nosso papel, mas é dizer o que já aconteceu de fato. Por exemplo, um fone simples que a gente compra na rua tem certificação da Anatel, e eu não estou falando nem dessa marca famosa, mas eu estou falando que existem, além dessa marca famosa, existem inúmeros outros produtos que são similares, e não há diferença entre a marca famosa e o similar para registro na Anatel. A certificação disso pode chegar a 20, 30, até 50 mil reais por marca modelo. Se você tem 3 modelos, é isso, vezes 3. Faço o quê? Avalia. Eu estou com um caso em cima da mesa em que eu já disse 4 vezes para esse importador: esqueça a importação de scooters, dessas motos elétricas. Esqueça. Por quê? Produto perigoso, por causa da bateria. Produto perigoso por causa da bateria, aumenta o frete e todas as despesas em 80%. É na origem que você precisa do MSDS, do Dangerous Good, para embarcar, e aí o cara que está vendendo lá fora muito baratinho, ele não tem essa certificação, ele não tem essas informações, tanto da ficha de segurança como o MSDS, que é o datasheet do produto ali. Para embarcar precisa disso. Então, primeiro problema. Segundo problema, o frete é mais caro porque a carga é perigosa. O armador vai cobrar mais. Quando chega no porto, a armazenagem é mais cara porque essa mercadoria tem que ficar segregada. Ficou segregada, não vai para a mesma pilha, um problema, a armazenagem é mais cara. Desembaraçou, vai carregar até o armazém, transporte rodoviário é mais caro, porque tem toda uma questão de segurança. Então, ele já aumentou o custo dele em 80%. Segundo ponto, todas essas que a gente vê pela rua, todas não passaram no quesito do Detran, e o Detran tem uma portaria, o CONTRAN tem uma resolução de 2003 que obriga que acima de 350 watts tem que ter registro no CONTRAN, emplacamento, CAT, DENATRAN. Mas que absurdo, eu nunca emplaquei isso, eu vejo um monte. Pois é, até de vez em quando o Detran prender. Se eu não me engano, em Minas Gerais, o Robinho, que jogou na seleção do Santos, teve uma scooter apreendida e foi presa por quê? Porque tem que ter e não apresentou. E aí você volta, vai lá atrás de novo e é o seguinte, por que não teve, se eu quisesse fazer? É que os chineses não criam, a boa parte deles não criam, o BIM, que é o chassi. Então, esse produto não tem marcação do chassi. Então, você tem uma legislação que obriga, mas você tem um produto que não se adequa. Aí, esse importador fala assim, não, eu vou trazer, porque aqui na minha cidade ninguém faz isso. Beleza. Se você passar pela Receita, é provável que passa, porque a gente sabe que pode passar, né? Deu canal verde, vai embora. A polícia, depois que você vendeu, entregou, o cara comprou a moto, a polícia vai lá e pode apreender a moto lá na ponta. Aí, o que ele vai fazer? Vai até a concessionária, que vai até o distribuidor, que vai até o importador. Ou seja, você gastou tudo, jogou dinheiro no lixo, porque vai ter que reimportar. Cara, isso é o quê? Isso é análise do tratamento administrativo. Eu disse para ele, esquece esse negócio. Esquece, porque tudo que a gente já fez aqui deu errado. Ele está lá insistindo. Eu falei, tá bom, eu não tenho responsabilidade sobre nada, eu vou receber o meu dinheiro antecipadamente pela prestação do serviço, e você assume todas as responsabilidades. Por quê? Porque você foi avisado. Então, quer importar scooter? Cumpra todas essas regras. Não dá para cumprir. Sai fora. Não tem o que fazer. Complexo isso daí. O negócio da scooter, eu inclusive tenho uma, tá? A minha também não tem placa, não. Tá igual a do jogador ali, só que eu não tô usando. E tá bem confuso, porque não tem nem local para você fixar a placa nela, né? Não é só marcação de não chassi. Tem. Procura-se. Completamente... Não tem marcação de chassi. Não tem, então como é que vai fazer a inscrição? Exatamente. Carlos, a gente já tem aqui 2 situações bem práticas que a gente citou e que podem ser evitadas com controles internos. E agora, a parte da documentação da importação, que se ouve muito falar, que tem que tomar cuidado com a documentação, que tem que analisar bem, elas também podem ser um problema? Ou gerar problemas na fase aduaneira? Diria que mais de 80% dos problemas na importação está relacionado a documento. E é na documentação que se ganha o jogo. Por exemplo, um simples packing list que o exportador esqueceu de emitir ou não te enviou e o importador não cobrou.
quando chega no Brasil vai pagar uma multa de R$ 500. Aí você tem 3 faturas, R$ 1.500 que foram jogados no lixo. E o BL, o conhecimento de embarque? No Brasil exige que no conhecimento de embarque marítimo, pela Instrução Normativa 800 de 2008, é obrigado você ter a NCM, os 4 dígitos da NCM lá. Não colocar essa NCM lá vai fazer o quê? Vai atrapalhar o registro da DI. Você não consegue avançar se não tiver NCM lá. Corrigir isso, cara, pode chegar a $1.000 por correção e levar 4 semanas, 5 semanas de atraso. E aí pensa, é atraso, é armazenagem, é demurge e a falta de mercadoria no meu estoque, eu estou perdendo venda. Isso tudo porque não fizeram uma gestão documental falando do que precisaria ser feito para resolver. E às vezes são situações de conhecimento bem técnico. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo prático do Ministério da Agricultura, que eu passei por isso semana passada, mas a gente faz uma análise e devolveu. Para importar vinho, você precisa de um relatório de análise. E dentre as coisas que se analisa nesse documento é o teor de açúcar do vinho. A legislação brasileira fala em X gramas por litro. Então, o teor que está lá no relatório tem que ser G de grama barra L. Então, lá, 4 gramas por litro, 5 gramas por litro. E isso vai definir o tipo de vinho. Seco, meio seco, doce, aquilo lá está relacionado à quantidade de açúcar que tem no vinho, que a gente identifica pelo relatório de análise. E esse importador e esse exportador de Portugal mandou numa situação que o laboratório fez lá, que é G barra DM3. DM quer dizer decâmetro cúbico. Então, a quantidade de gramas por decâmetro cúbico. E não mais por litro. Cara, uma sopa de letrinhas que qualquer engenheiro agrônomo sabe, mas a legislação brasileira manda fazer grama por litro. E ele mandou decâmetro, grama por decâmetro cúbico. O que você tem que fazer? Devolve e diz, esse relatório não é aceito. Não vai passar. Se você insistir, a carga vai ficar parada, vai pagar demurge, vai pagar armazenagem, vai atrasar o processo, tudo isso. Isso é papel de quem? Isso é papel do importador, através dos seus contratados, analistas, despachantes, quem quer que seja, alguém tem que analisar isso. E, cara, isso não vai brotar da cabeça. Lembra que a gente falou de checklist, POP e tudo mais? Essa é a hora para você dizer, confere, cara, crachá, documento com cheque. E aí a coisa vai funcionar. Legal demais. E errar em situações como essa, na prática, né? Já estou aqui pensando no bolso. Quanto que isso pode custar? Então, processo parado no porto à espera de um movimento vai ter custo de reemissão do documento na origem. Um certificado de análise desse custa uns $190. 190 euros. Às vezes tem 3, 4, 5. E ele manda para você, justamente para você dizer, aprova. Porque se eu for reemitir e corrigir, tem custo. Então, custo de reemissão, falando aqui no caso do vinho. Custo de armazenagem. A armazenagem é paga a cada 10 dias. Só para o documento ir e voltar vai virar esse período de armazenagem e depois vai entrar na fila para ser analisado. Então, segundo período, terceiro período. Custo de demurge, que é a multa para você não ter entregue o container no prazo. Vai ter que pagar isso também, se a carga estiver em container. Variação cambial possível. Então, você pega o dólar aí, já teve a 7, já caiu para 5, já baixou para 5, então você tem essa variação. E bota 50, 60 mil dólares, 3, 4 centavos de variação, dá uma quantidade boa de dinheiro que foi jogado no ralo. Por quê? Porque não se aproveitou. E você ainda tem a situação com perdas de vendas. Cadê o meu vinho? Cadê o meu produto que está ali? Isso tudo seria resolvido se houvesse um mecanismo de controle. E as empresas simplesmente negligenciam, muitas delas negligenciam esse tipo de processo. Você que está nos vendo e ouvindo, está escrevendo aí no nosso chat, diz para a gente se você não já passou por isso, porque eu tenho certeza que isso acontece naturalmente. Ainda mais se a empresa não perguntar, embrulha e manda. Depois a gente vê, o depois é sempre lágrimas. A história do depois sempre traz lágrimas.
Nunca feliz, né? Ô, Exato. Carlos, por que eu fiz essa pergunta? Porque quando você fala em custo, você estava falando bem, você citou agora há pouco, mas não tem um produto em estoque, eu vou perder venda. Perder venda não é só pela falta do produto. Se eu tenho um erro que impacta num custo significativo, como você falou, segundo, terceiro período de armazenagem, demurge, multas, consultorias que você tem que contratar para fazer uma homologação de um Inmetro, de um outro órgão anuente ou de alguma obrigação acessória, isso tudo vai para o preço do seu produto. E você pode ter o produto no time que ainda atenda ao seu mercado, mas num custo que você não consegue introduzir o produto no mercado. E aí você tem um produto num preço que ele ficou inviável de você vender. Né? E por isso que eu perguntei de custo, porque a parte documental é uma coisa que eu já ouvi muita gente comentando, faz parte do checklist de grande parte dos nossos clientes, a maioria, eu acredito, e eu acho que de vocês aí também que estão assistindo a gente, né? E como você faz, Carlos, para evitar no dia a dia, ali no seu dia a dia, como você faz para evitar que essas situações aconteçam com as operações dos seus clientes? Então, muita gente acha que é complicado, mas é uma sequência de 4 passos. O passo 1 é o quê? Definir muito bem a sua classificação fiscal. E ela começa lá, antes da carga sequer ter sido paga. Ali tem que ser bem definido. Escolhi, eu sei exatamente o que é que eu vou trazer pela ótica aduaneira. Passo 2, conhecer a fundo quais são as exigências dessa importação. E a NCM é a chave. Então, eu vou lá, consulto a NCM e vejo tudo que eu preciso. Tenho, não tem metro, tenho, não tem agricultura, tenho, não tem certificação. Às vezes a gente está falando de certificação, fica só isso na cabeça, certificação, certificação. Mas pode ser um rótulo. A bebida obriga que você tenha um conjunto de informações lá, evite o consumo excessivo de álcool, não contém glúten, ou grávidas devem evitar bebidas alcoólicas. Inmetro, além de você ter uma certificação compulsória, que é o certificado, que é a análise, o teste, você tem que ter uma etiqueta no produto e você ainda tem uma licença de importação que você pede. Então você tem situações em cima de situações que você só vai saber se você pesquisar pela classificação fiscal, que é o tratamento administrativo, que é o passo 2. Passo 3, escreve. Você já sabe o que é. A gente aqui, as meninas que trabalham na importação, tem um checklist que ultrapassa 40 passos. Tem um ali que tem 43. É muito, não. É uma receita. É olhar o que tem que fazer. Fazer bolo, fazer comida com receita é ótimo. Pesa lá 155 gramas de farinha de trigo e coloca. Não tem como dar errado, porque alguém já testou. Alguém já viu aquilo. Então, essa sua receita é o quê? Checklist. Tudo que você precisa fazer, conferir para aquela situação. E a partir daí você vai passar para o foco, para o passo 4. O passo 4 é o quê? Emitir uma instrução de embarque detalhada com tudo que você precisa para o seu exportador. E cobrar dele. Fulano, está aqui o que eu preciso, junto com o seu checklist, que está ali preparado para você, confere. O nome do importador no campo consainido conhecimento de embarque tem o meu CNPJ? Tem. CNPJ está correto? Porque às vezes quem vai escrever é o exportador. Se ele escrever errado, você vai ter problema. E as NCMs? Colocou todas elas? Estão ali, 1, 2, 3, 4. Está descrito o peso bruto correto da mercadoria? A gente já teve caso aqui que o peso bruto estava 20 vezes menor do que a mercadoria deveria ser. Erraram. E aí a gente volta, esse peso bruto não está batendo. Por que você lançou no BL uma coisa, ao passo que no packing list tem outra? Sabe? Faz esse cruzamento. Isso é burocrático? É. Mas quem não gosta de burocracia não pode trabalhar na importação. Não tem como. Não há como você detestar checklist, papel, documentos, processos, POP, tempo. Não há como. São coisas que não combinam. Então a gente está falando aqui para pessoas que têm que seguir. E você, importador, que detesta isso, alguém na sua empresa tem que fazer, porque senão vai doer muito no seu bolso. Então, uma sequência de 4 passos, você evita toda essa problematização. Muito bem, nós chegamos aí então, Carlos, a 3 pontos importantes que, se bem gerenciados, pode evitar esses custos, né? Que eles explodam e eles aconteçam e tornem a sua importação
insegura e não lucrativa. Qual outro ponto que você vê muito acontecer aí com frequência que vale a pena deixar aí de dica para o pessoal? Divergência de peso e volume. Ou seja, está escrito no BL que tem 2.000 volumes e quando desova a carga tem 1.900. Está escrito no BL que tem 2.000 quilos e quando chega lá tem 1.800. Mas esse não é um problema que você conhece tão antecipadamente assim. A não ser esse caso, como a gente já pegou aqui 20 vezes menos o peso bruto, ou uma divergência entre o peso bruto escrito no BL e o escrito no PECNIS, que são coisas assim latentes, gigantescas. Via de regra, você só conhece quando a carga bate no porto e a fiscalização vai lá e manda pesar o contêiner. E quando isso acontece, a fiscalização endurece a análise. Por quê? Porque está se descrito, declarado uma informação e ali no que eles auferiram tinha outra. Numa situação como essa, isso acontece por falha do fornecedor que não entendeu que o que ele declara é muito importante para as autoridades brasileiras. Ele não pode lançar qualquer coisa no papel e achar que isso não vai dar problema lá na frente, que é só pro forma. E o importador precisa frisar muitas vezes, várias e várias vezes, ao seu fornecedor, de que ele precisa ser preciso, ter aferição nas informações que ele manda. Ou então vai ter custo adicional, parado, armazenagem, atrasos, multas, e que isso ele precisa dizer claramente, eu vou mandar esses custos todos para vocês. Mas o melhor é fazer o quê? Evitar. No dia a dia, a gente vê situações como essa, de divergência de peso e volume, são fornecedores que precisam ser avisados. Se ele erra uma vez, duas, na terceira, ou esse cara melhora, ou corta ele, fala, eu não vou mais comprar de você, porque eu estou tendo muito problema com a alfândega brasileira, porque o que você declara na documentação, chega aqui, está errado. E isso causa um transtorno gigantesco. Às vezes sua carga ia dar canal verde, você ia liberar com container cheio, mas não, você precisa desovar, a fiscalização já vai fazer mais de uma vistoria, vai ter problemas de atraso, pode pagar demurge, pode pagar armazenagem. Casos bobos aqui de 20 mil reais de variação, que aí vai ter que discutir com o fornecedor, a culpa é sua, você tem que pagar isso, e um desconto futuro. Então, é uma situação que trava, que o importador tem que ficar atento e, acontecendo uma vez, avisar e repassar essa situação para diante. E como evitar que isso aconteça? Pergunta que eu já te fiz em outro caso aí, né? Pois é, assim, como ele só tem conhecimento a partir de que a mercadoria chega e que o peso declarado, o volume está divergente, o melhor caminho é ele validar esse fornecedor com muito afinco. É entender que a situação precisa de muito cuidado por parte do fornecedor, trabalhar essas questões de análise documental com muita antecedência, e em alguns momentos ele pode detectar isso na análise dos drafts. Ele sabe quanto o produto dele pesa, se é uma importação rotineira. Ele sabe como é que a coisa funciona. Então, ele vai identificar eventuais discrepâncias. Via de regra, aceita-se 10%, a legislação brasileira aceita-se 10% de variação, ou para mais ou para menos, justamente para ter alguma margem de segurança. Mas o que a gente percebe aqui é 17%, 20%, até 25% de variação. Aí é muita coisa, né? Aí a Receita vai entender que ou tem mercadoria demais lá, ou tirar a mercadoria no meio do caminho, e ninguém sabe como isso aconteceu. Ô, Carlos, e a NCM, a classificação fiscal, ela é uma dor de cabeça em si, por si só, na importação? Ela é, cara. Te digo aí que é outro grande problema, porque a NCM é no Google, sabe? Joga aí, classificar NCM de copo. Não, eu faço isso quando quero começar. NCM copo de vidro, porque eu não lembro sempre que está no 7013. O copo é fácil porque eu tenho feito bastante isso. Mas sabe, a NCM de caneta, a NCM de uma régua, eu jogo no Google, porque inúmeros sistemas já indexaram isso no Google. Mas assim, joguei é o primeiro caminho. Aí eu vou lá, sigo as regras, olho o capítulo, vejo a posição, leio a NESH, vejo se tem alguma solução de consulta para aquilo. Então, é um conjunto de fatores. Agora, dá trabalho. Imagina quem está importando um container para uma loja de R$ 1,99. E muitas vezes esse empresário acha que classificar bem
é pagar um menor tributo. A gente teve uma redução de carga tributária recente, aí criou-se uma celeuma de que tinha que reduzir mais, tinha que achar uma NCM que paga menos. Cara, isso não existe. Não é assim. A classificação é a aduaneira, é a que tiver para o produto, é a que vai valer. Então, um suporte de alumínio, esse que a gente usa em cima da mesa. Obras de alumínio, tá ali, só tem uma classificação para esse negócio, é essa que você tem que usar, pagando mais ou pagando menos tributo. Então, é uma falácia que alguns importadores têm que ter muito cuidado. Sim, e há vários casos em que a NCM foi definida lá no último segundo, sabe? Assim, joga qualquer coisa aí. Mas jogar qualquer coisa e o tratamento administrativo que a gente falou há pouco? As regras e obrigações que tinham. E se eu te falar como evitar que isso aconteça, você já até meio que deixou no ar aí, que é não deixar para o último momento, né? Não é deixar por último momento. E essa é uma informação que, ó, por mais absurdo que possa parecer, classifica bem quem conhece bem o produto. Até o capítulo 80, se eu não me engano, 79 e 80, a classificação fiscal é trabalhada a partir do material constitutivo. Então, isso aqui é uma obra de alumínio. Possivelmente está no capítulo 73. Se isso aqui fosse de aço, obra de aço. Beleza. Mas um computador, ele pode ser de aço, de borracha, de madeira, é um computador que vai para o 8471. Então você precisa conhecer essas regras. E a partir dessas regras, se você não sabe fazer, contrate alguém que possa fazer, porque a classificação é a sua vida. Ela vai impactar na carga tributária, no tratamento administrativo, ela vai impactar nos seus cadastros internos, ela vai impactar em substituição tributária, ela vai impactar no seu estoque, ela vai impactar numa série de coisas. Na emissão da nota fiscal, você precisa ter essa classificação fiscal que é a mesma. Então, não dá para eu jogar por último. Tipo, pega qualquer coisa aí e coloca. Não é assim que funciona. Ah, mas eu importo 200 itens. É esse trabalho vezes 200. Não há o que fazer a não ser classificar item a item, regra por regra. Não tem o que fazer. E se você pular essa etapa, vai doer em algum momento na parte mais sensível do seu corpo, que é o bolso. Sem dúvida. Carlos, falando de classificação fiscal, que a gente está falando de NCM, a gente chega, é inevitável falar da descrição do produto. Eu tenho uma percepção que é algo que é meio que negligenciado ali na importação, que não é tratado com devido cuidado. Você tem a mesma visão? Com certeza. E olha que a gente está no meio do caminho para implantar o catálogo de tributos. Catálogo de produtos. Dos produtos, isso, catálogo de produtos. Está no meio do caminho. E qual é a regra básica para quem já viu lá o sisteminha que está no portal? Descrição. É descrição. E a Receita, a partir da descrição, vai criar os atributos e vai substituir a NVE e o destaque da NCM pelo atributo, e você vai formar, e a partir daquilo tudo ali vai te dar uma análise de risco. A Receita vai inferir sobre você uma análise de risco. Então, sim, é negligenciado e o importador precisa permitir a sua perfeita... Ele precisa dizer a descrição do produto de forma que se conheça perfeitamente, identifique a sua caracterização. Ela é a base para o gerenciamento do risco aduaneiro. Ou seja, como o órgão público, Receita Federal e os outros, porque não vai ser só aduaneiro, vai ser administrativo também, vai te olhar. E isso depende do que você escrever ou descrever na descrição do seu produto. Um exemplo, vara de pesca. Ela pode ser de madeira, um bambu com uma linha, é uma vara de pesca. Ou ela pode ser de fibra de carbono, ultra tecnológica, com molinete, linha e uma série de acessórios. Se eu disser só vara de pesca, eu tenho um problema, porque eu não caracterizei esse produto. E se eu disser, se eu for lá e disser que é uma vara de pesca, tamanho tal, de fibra de carbono, com molinete acoplado, de forma automática, falar de uma série de outras coisas, posso até ter problemas com falsa declaração. Isso é um problema enorme. Então, assim, a gente tem uma regra para descrever o produto. Qual é? Tipificar e identificar a mercadoria dentro daquela NCM. Então você está na NCM que trata de madeira, essa vara de pesca tem que ser de madeira.
É de plástico? Tem que ser de plástico. Informando do que ela é feita, qual a sua destinação e utilização. E também trazer informações sobre dimensão, formatos, acessórios embutidos. É preciso ser ultra específico. Isso é um grande problema. Às vezes você tem um produto e o importador vai lá e descreve de plástico. Cara, que tipo de plástico? É polietileno de baixa ou de alta densidade? É poliestireno? É PVC? É PET? É acrílico? Ou seja, eu não dei todas as características necessárias à classificação fiscal, à sua espécie. Pode ter marca, modelo, nome comercial, científico, para que é utilizado. Nossa, Carlos, mas é complicado, mas a gente começou dizendo que essa complicação existe. E se você quer passar para o outro nível, você tem que se organizar internamente de tal forma que isso tudo esteja organizado numa ferramenta. Ferramenta essa que vai te ajudar a ser mais ágil. Mas não tem como só colocar vara de pesca. Ô Carlos, você falou agora há pouco aí do catálogo de produtos, que ele que a descrição do produto é a chave, né, para o catálogo de produtos, que é uma das bases do novo processo e da modernização do processo de importação do Pulcomex, com a subsequente LPCO e do INPE, né, que são os três atores principais, assim, digamos. Comenta um pouco disso daí para a gente, já que é um assunto que está tão sendo debatido, eu queria ouvir a sua visão aí um pouco mais sobre o catálogo de produtos. A gente está chegando já ao fim, tá, pessoal? Depois dessa pergunta eu tenho só mais uma e a gente já encerra. Pois é, o catálogo de produto para mim é a maior revolução do novo processo de importação. Ali vai ser agregado inúmeras informações de tal forma que permita que a Receita conheça cada produto importado nesse país e ela vai dar uma facilidade que é o gerenciamento do risco. Ou seja, eu tenho certeza que essas empresas que não gostam de escrever bem o seu produto vão ter que mudar o seu pensamento. Por quê? Porque vão cair numa malha, numa vala comum tão grande. Porque não é só a descrição, é quem fabrica, é quem fornece, são atributos. Eu vou colocar foto, eu vou colocar memorial, eu vou colocar relatórios técnicos, eu vou colocar certificação. Isso tudo na sua ferramenta que vai conectar com a ferramenta do governo, levando e trazendo. O Conexo está preparado para isso. E o seu sistema, se não tiver, você tem que repensar agora, que ainda não está funcionando. Por quê? Porque eu tenho tudo isso na minha base de dados. E não é mais lá colocar um pontinho para passar, tá, gente? Esquece isso. É efetivamente colocar a informação. Essa semana eu estava conversando com um importador, ele falou, pelo amor de Deus, tudo que você está me pedindo, eles olham, a Receita Federal tem inteligência artificial para olhar lá. Eles deram um nome, você que é da área técnica sabe, pesquisa booleana ou algo parecido, que efetivamente pesquisa a fundo o que quer dizer lá dentro. Então, a depender do produto que você está, ele coloca numa lista de algo simples, bobo, ou é algo de mais complexo. Isso é a descrição, que ele combina com a NCM, que ele combina com o que você já trouxe, que ele combina com os atributos e tem efetivamente uma inteligência artificial para separar o joio do trigo. E você quer estar no trigo. Mas só que se você não der informação complementar, fotos e tudo mais, você vai estar no joio. E aí, o joio é canal vermelho, é demora, não tem nenhuma facilitação. O cadastro de produtos vai refletir diretamente no bolso do importador. Acredite. Pois bem, então, pessoal, estamos aí caminhando para o final. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer uma última pergunta para depois a gente encerrar. Carlos, a gente trouxe aqui 6 problemas crônicos. E eu queria, na verdade não é bem fazer uma pergunta, queria deixar você livre aí para trazer um último item que você tem em mente para a gente depois encerrar, tá bom? Pois é, até agora tudo que a gente falou são problemas internos que podem e devem ser gerenciados. Então a gente está colocando uma carga nesse departamento de importação, de compras, o que quer que seja, de que ele precisa se organizar muito bem. Ele precisa ter tudo mapeado, mapa de processos é o nome do jogo, vai transformar isso em procedimentos operacionais padrão POP, e lá no fim vai ter um checklist para cada um. Muitas pessoas evitam o checklist, faz só no POP, outros podem fazer situações em conjuntas, mas enfim, tudo isso
ele vai continuar, ele vai se utilizar para corrigir internamente. Mas ainda há situações que o seu produto pode cair em malha aduaneira. E quanto a isso, cara, não há o que fazer. Caiu na malha, caiu. Como assim? Como assim malha? Explica um pouco melhor para a gente entender. Pois é, vira e mexe, a Receita vai lá e grampeia um produto. Seja por denúncia, seja por desvios de conduta, seja por informações extremamente um excesso muito grande. Então, vira e mexe, esses produtos caem num pente fino da Receita. Para isso, não há remédio. Não há. Então, a gente estava falando de controles internos, aquilo que a gente controla, e há situações em que a Receita diz, esse produto vai passar por uma classificação mais específica, mais detalhada, vai dar canal vermelho. E aí, o correto é o quê? É esperar a fiscalização. Tudo aquilo que você pode fazer interno, documento ok, documento rápido, subir essa informação direta para o portal único, você faz para quê? Para não contar com problemas internos, atrasos que vão atrapalhar lá na frente. Falamos aí de 7 itens, né, que podem atrapalhar o desembaraço da sua carga, e pelo visto, Carlos, o meu entendimento é que tem um checkpoint construído a necessidade de cada processo, de cada modelo e necessidade de importação, é o segredo para você ter uma operação que não vai ter problema. Você concorda? Concordo. Olha só, a gente, frisando aqui, a gente falou limite do radar, análise do tratamento administrativo, falta de gestão documental, divergência de peso e volume, NCM incorreta, descrição do produto e malha aduaneira. Tudo isso você tem que pensar, esses são os principais problemas que a gente vê aqui, a gente faz muito processo por mês, são situações que você tem que controlar. Do 1 ao 6 você controla interno. Do 7, se você tiver todo correto nos 6 primeiros, você vai ter menos problemas lá na frente. Agora, você pode fazer esse controle manualmente, através de checklist, Excel, ou de sistemas, dependendo da solução que você usa. O que você não pode ter é contar com a sorte. Esperar para a coisa chegar, para então você tomar uma decisão. Esse é o principal ponto. Você precisa fazer gestão de tempo e controle. Agora, vamos lá, Cláudio. Isso é óbvio, né? O que a gente disse aqui é óbvio, ou seja, o importador precisava ter isso antes de nascer, mas não tem. O que a gente trouxe aqui é dizer o seguinte, acontece assim, tá doendo no bolso. Corrige internamente, estanca essa sangria. Por quê? Porque esse dinheiro que você pagaria de multa, de atraso, de armazenagem adicional, você vai colocar no seu bolso. É isso. 7 pontos que você pode já sair daqui tendo a certeza de como controlá-los. Ou pelo menos com o dever de casa para olhar como você está fazendo, implantar processos, checklist, checkpoint. E a Conexus tem uma solução, Carlos, que oferece toda essa plataforma de comércio exterior, onde você pode gerenciar suas importações e fazer esses controles. Caso queiram conhecer um pouco mais, o nosso site Conexus, como está aqui, .com.br. No nosso site tem bastante informação. E vocês fiquem à vontade para nos demandar mais informações se precisar. Carlos, te agradecer aí pelo seu tempo, pela sua participação, por esse conteúdo tão interessante que a gente trouxe aqui. Agradecer também a todo mundo que nos prestigiou. Obrigado aí a todos. Carlos, fique à vontade para se despedir. Legal, obrigado pelo esse bate-papo. Você que está ao vivo com a gente aqui, você coloca as suas perguntas. Se você estiver assistindo a gravação depois, esse chat a gente não consegue mais parar, porque ele é ao vivo. Mas você deixa aí na área de comentários, a gente vai lá, vai responder. E saia daqui com essa missão. Se eu estou errando em um desses 6 pontos, porque o 7º, a malha aduaneira, você não controla, mas se eu estou olhando em um desses 6 pontos, revise, faça checklist, faça procedimento operacional padrão. Certamente você vai parar de perder dinheiro, e dinheiro não dá em árvore. Obrigado, valeu, Cláudio. Obrigado, pessoal. Obrigado, Carlos. Um abraço. Tchau, tchau.